Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Este é o Futebol em Rede para você. Um programa de debate esportivo de segunda a sexta. Temos uma série de entrevistas gratuitas que você pode assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser. E ó, vai lá, dá um like, um positivo para a gente, que a gente precisa muito. E aqui, por favor, inscreva-se no canal. Vá positivo, compartilhe o programa, faça com que outras pessoas tomem conhecimento do programa e participem também. Ah, você concorda, não concorda com o nosso debate? Escreve aí no descritivo do programa, participe no próximo programa. A gente vai lembrar o seu nome e vai conversar com você diretamente a respeito do que você pensa. Ok? Eu sou o Fábio Serodi, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa, o cronômetro vai ser acionado de forma atrapalhada. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo, que vai trazer aqui o tema maravilhoso do programa de hoje. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, um abraço a todos vocês que estão nos vendo. Como disse o Seródio, compartilhe o programa, dê likes e se você não for inscrito ainda, se inscreva lá. A gente conta com isso, conta com você também. Os velhinhos estão quase batendo o milésimo. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E daí coisas melhores virão É a ainda primeira meta. nessa temporada. Nessa assista temporada o temos programa. coisas legais. Segunda meta. Ó, queria dar um abraço para o Vladimir Miranda. Imagine você, foi hoje na Paulista, lá na minha dentista, a doutora Suzelei, né? Estou fazendo um implante aí, mas não inchou no rosto, não. E encontrei Vladimir Miranda andando pela calçada, ficamos conversando mais de 1h30, perdi a hora até de voltar para casa, minha esposa me ligou, onde você está? É 1 da tarde, você não vai almoçar? Eu falei, meu Deus, achei que era meio-dia. Grande Vladimir Miranda, que está feliz da vida com a gente, tocando a vida, está lá ajudando o Milton Neves também no site Terceiro Tempo. Ô, Milton, dá uma força pro Vladimir aí, o cara escreve pra caramba. Que E para negócio é nós esse? também, viu, Milton? Pra nós também, tá bom. Pode Tá bom. patrocinar a gente, não tem A problema. gente aceita, a gente aceita. Bom, depois de tudo isso, essa peroração, essa demonstração de gratidão e amizade com vocês e com os amigos fiéis, como é o Vladimir Miranda, amigo de longa data. Bom, vamos ao tema. O tema é o Corinthians, né? O Corinthians, eliminado da Libertadores, fez a sua obrigação, nada mais que a obrigação, ganhar do ridículo Liverpool do Uruguai, mas tinha que ganhar. E agora tem ainda 3 frentes para disputar nessa temporada, mas o Luxemburgo já avisou que a prioridade é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, não necessariamente nessa ordem, Seródio. O Corinthians vive um momento de pressão. Passou por um vexame, porque essa eliminação é vexatória. O Corinthians já foi eliminado de pré-Libertadores? Sim, 2 vezes. Mas cair na primeira fase é a segunda vez que acontece, a última em 1977. Então foi um vexame, ninguém esperava por isso. E aí tivemos protesto nesse jogo contra o Liverpool do Uruguai. Eu até algumas faixas lá eu fiz questão de anotar. Corinthians, retiro de jogadores. É velho machucado e de bola. Parece que bate mais ou menos com aquilo que a gente costuma falar aqui. Exatamente. Casa de repouso. Entregue o Corinthians ao povão. Acho que não vai dar certo. Não vai, não vai. Diretoria fiel não está à venda. Precisa ver quem compra. Aliás, o português eu gostaria de comprar a torcida do Corinthians, mas a coisa está. Estive ontem na Portuguesa de Esportes, aniversário do Duarte, que é também padrinho de casamento da gente. Abraço para 80 ele. anos de idade, e fui lá na Portuguesa. Quartarolo. Sim. Olha, eu me senti assim nas ruínas de Roma, mas fazer o quê? Estava no Coliseu? Não, o Coliseu é o Morumbi. O caso lá já é a queda total da Bastilha. O empresário são o câncer do Corinthians. Diretoria omissa, corrupta, criminosa. É sempre assim, mas nunca tem torcedor omisso, corrupto e criminoso. São coisas da vida. Não tem, não. Isso mas não. O que eu Isso gostei nem perdedor. muito, eu acho que aí vale a pena o torcedor protestar de forma irônica, às vezes até bem humorada. Muitos estavam com o nariz de palhaço, eu acho interessante. E puseram uma faixa que estava escrito assim: vende-se jogador, preço, uma Coca-Cola e 2 coxinhas. Ai, meu Deus. E o Ai, quem Corinthians. será que está sendo vendido por uma Coca-Cola e 2 coxinhas? Tá, dependendo de quem for, tá caro. Mas hoje o Corinthians vendeu o Pedro, né? Confirmou a venda do Pedro, que é um jogador de futuro, segundo alguns, né?
O Corinthians vendeu, é o tal negócio, né? Todo mundo diz que é a joia da coroa, a joia que estava sendo preparada. Mas o Corinthians, o Alessandro falou bem ontem, o Corinthians deve 900 milhões de reais, sem falar na dívida do estádio. E vendeu por 9 milhões de euros, né? E vai ficar com 50% dos direitos e ainda vai garantir mais 30% numa venda futura, se houver. Ou seja, eu acho que o Corinthians fez o que podia fazer, não adianta querer achar que. Não adianta, é aquilo que a gente falou ontem, Seroli. Você pode ter a melhor casa do mundo, mas se você precisa do dinheiro, não dá para você ficar esperando aquela melhor oferta. Você pega a oferta que tem para cobrir seu rombo. Então eu entendo esse lado do Corinthians, não tem muito o que discutir. Agora, quanto à eliminação da Libertadores, foi vergonhosa, foi vexatória, mas eu não acho tão ruim essa classificação para a Sul-Americana, que era o mínimo que tinha que fazer, pelo menos nesse momento. Vai ter mais 2 jogos para ganhar um dinheirinho aí, quem sabe possa avançar, então não está tão desprezível. Jogou com um time totalmente reserva, molecada. Agora, a pressão existe, porque o Corinthians, no grupo que o Corinthians foi eliminado, ele tinha condições de pelo menos ser o segundo. O Independiente Del Valle é melhor que o Corinthians hoje? É. O Corinthians é um time de médio para baixo hoje, no campo, estou falando no campo, não o clube. É. Então, mas dava para fazer coisa melhor. Aquilo que a gente falou segunda-feira, naquela conversa que eu tive com um representante da comissão técnica corintiana, que disse o seguinte: às vezes vocês da imprensa têm uma percepção muito grande mesmo. Eu disse a ele: tem jogadores do Corinthians que estão jogando muito abaixo do que devem. Mesmo numa má fase, você não pode aceitar isso para um jogador do Corinthians. Isso tem que ser consertado. Agora é com o seu Lucha. Então vamos lá. Primeiro, a venda do tal do Pedro. Eu quero que você, que é torcedor e apaixonado, pare de pensar que a vida é tão simples assim. Um garoto promissor vai ser o novo Pelé? Vai ser o novo Rivelino? O Sócrates? Você não sabe, cara. É um menino que o nome diz, promissor. E hoje, por exemplo, o Duírio, numa entrevista à Globo, ao Globo.com, falou, lembrando do Lulinha, que apareceu aí, o empresário do Lulinha, que é o mesmo do Neymar e tantos outros. Era. Colocou o menino como sendo o melhor jogador do planeta. E o Lulinha não explodiu. O Lulinha nunca foi nada. E criticaram a venda, a compra aí. Não explodiu e se tornou o 4º maior salário do Corinthians por 4 anos seguidos. Então, o erro maior é esse: é você supervalorizar uma promessa achando que essa promessa vai virar uma estrela. E às vezes não acontece. O tal do Pedro é bom jogador? Nem vi jogar tanto assim, mas em todo caso, vamos dizer que seria uma promessa. Leva jeito. Leva jeito. Tá, leva jeito, mas você não tem garantias de que esse jogador vai explodir, vai se tornar um cometa Harley. Não tem como. Se chegou uma proposta, o Corinthians está precisando de dinheiro, vende agora, porque amanhã pode ser que ele não vá valer nada. É assim que funciona o mercado. Não adianta se sonhar, é assim. Então, vender o Pedro, o Pedro, o Paulo, fazer o quê? É a vida, é assim que funciona a coisa. Não dá para garantir futuro de jogador de futebol. Não dá, ok? Às vezes o cara explode, vira um monstro, que nem o Neymar, e é vendido de graça. Quando se sabe, não, foi vendido para o pai dele. É uma loucura. Então, essas artimanhas do futebol existem. Então, vendeu, ponto. Parabéns. Sumiu com o rapaz. Se der certo, ainda vai ter 50%. Se der errado, do jeito que está, já está bom. Essa é a minha maneira que eu penso. Ok? O jogador, quando não quer jogar também num clube, quer ir embora, ele vai. Bom, aí acabou o jogo. O Vanderlei Luxemburgo veio, na minha opinião, um tanto quanto afoitamente, tentar explicar que no Corinthians não vai haver prioridade para a Copa Sul-Americana. Número 1, não sei se o Quartarolo concorda. A Copa Sul-Americana, hoje, dá dinheiro. Não é como aquela Copa Mercosul, aquela Copa Comebol, que valia o preço do ingresso na arquibancada. Não, dessa vez dá dinheiro. Não dá tanto quanto a Libertadores, mas dá. Hoje ela está numa simetria, mais ou menos, como a Liga da Europa. Que seria o segundo torneio continental da Europa, que o segundo torneio é a Copa Sul-Americana. E o campeão vai à Libertadores, né, Seródio? Certo? Acho até que você ia falar isso.
Tossiu, toma uma aguinha, atenção, toma água. Ah, Programa. A gente faz programa aqui dessa maneira, tranquilo, aqui, espontâneo. aqui ninguém esconde nada. Bom, Ô, na Tony, minha opinião, é uma competição que vale. O Santos somou o vexame da Copa Sul-Americana esse ano, mas é uma competição que vale, dá dinheiro, dá prestígio e dá até classificação para a Libertadores da América. O Corinthians vai para a tal da luta contra os segundo colocados da Copa Sul-Americana, que estão chamando de playoff. Playoff é outra coisa. É um mata-mata entre eles. é repescagem. Repescagem. E aí o que acontece? Esse torneio é importante, dá mais dinheiro, não dá tanto quanto a Copa do Brasil, mas salvaria financeiramente o Corinthians com certeza. E se você vê os classificados, tem gente boa lá, tem Estudiantes, tem São Lourenço, ok? São times que podem cair no colo do Corinthians. E fora os que saíram da Libertadores. Não é uma coisa vagabunda, sem vergonha, não, como já foi antigamente. Hoje, vale a pena. Mas, como o Luxemburgo foi afoito, o Duílio teve que ir lá lapidar a mensagem. Segundo o Duílio hoje, conversou com o Vanderlei. Quer dizer que o Vanderlei Luxemburgo precisa de SAP para ir traduzindo? Precisa, porque você sabe que ele não tem quanto afoito, tá certo? Aí o que acontece? Ele explicou lá que conversou com o Vanderlei, o Corinthians não tem elenco para 3 competições. Ok. Não dá para jogar as 3. Tá. O Corinthians está pressionado no Brasileiro. Tem a Copa do Brasil, que, para o azar do Corinthians, foi pegar o mais fraco adversário da próxima fase. Tem que passar? Tem que passar. Uma possibilidade de ganhar mais dinheiro ainda. Tem que passar. E tem a Copa Sul-Americana. O Corinthians não quer chegar na fase final do Campeonato Brasileiro com a corda no pescoço. Entende? Porque todo time grande com corda no pescoço na reta final morre enforcado. Não quer. Na Copa do Brasil, se não ganhar do América, o que já é um desastre hoje se tornará um desastre real. E eu quero lembrar que se passar pelo América, o adversário é São Paulo com o Palmeiras. O normal que seja o Palmeiras. Ou seja, está programado para morrer. O Corinthians não vai. Está programado para morrer. Você acha que eu estou falando errado, professor? É aqueles filmes do programado para matar, tem programado para morrer agora também. Sim. Você acha que o Corinthians passaria pelo Palmeiras num confronto mata-mata de 2 jogos? É um Charles Bronson ao contrário, né? Olha, mas você falou uma coisa que é verdade. Mas só que tem uma coisa que eu discuto e muito. O Corinthians não tem elenco para 3 competições. Eu também concordo. Não tem nem um elenco curto. Tudo bem, é discutível. Mas olha, no Brasileiro, o Corinthians tem condições de fazer coisa melhor. Não é para ganhar título, nem para entrar direto na Libertadores pelo Brasileiro. Não. Mas para ficar no meio da tabela, o que já daria uma Sul-Americana. Tudo bem. Tem condições, se firmar um pouquinho o pé, de brigar bem na Sul-Americana e até sonhar, como não, por um título. Daí entraria direto na Libertadores pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana. E na Copa do Brasil, o Corinthians tem, não vou dizer obrigação, porque a gente tem visto o Corinthians jogar e está muito difícil entender o Corinthians e é sofrível mesmo. Mas dá para passar pelo América. Sim. Passando pelo América, teoria dá. Aí é meio loteria. E em 2 jogos, um clássico regional, tem muitos ingredientes juntos. Então, você também pode até imaginar, acho que dá, acho que não dá. Mas chegar já à semifinal da Copa do Brasil será realmente uma classificação importante para um time que precisa de grana e precisa continuar jogando. E outra, tem que viver cada dia um dia. O final de semana agora é brasileiro, depois vem outra competição, assim por diante. Não adianta você querer poupar hoje para daqui 15 dias. Eu acho isso totalmente errado. Totalmente errado. Foi o que você falou, foi o que o Duílio falou. Exatamente a mesma coisa. Tem que pensar dia a dia. É lógico, para a cabeça do Corinthians e do Duílio e da torcida, a prioridade é passar pelo América, senão é um grande vexame. Mas é isso. A única coisa que eu discordo, que o Duílio falou e que você complementou tão bem, é que o Corinthians ainda tem a ilusão de que a Copa do Brasil é um caminho para título. Esquece! Não, esquece. Esquece! O Corinthians tem, na minha opinião, talvez do Quartarolo também, a obrigação de passar pelo América e depois, seja o que Deus quiser.
Sendo que Deus não Vai está que muito dá, afim. né? Sim, sendo que Deus não está muito afim que dê. O E Corinthians, para outra, mim, se chegar na final é o Flamengo, né, Celode? Eu acho que mas o é Flamengo. complicado. Acho que é o A Flamengo. questão mas não chega na final. Para mim, está programado para morrer. O que não pode é morrer agora. Mas vai ganhar um dinheirinho, vai passar É, outra fase, vai ganhar sim, dinheiro. É então isso que eu estou vamos dizendo. pensar jogo a jogo, mas isso que o Vanderlei Luxemburgo fez após o jogo é ligar o sinal para a torcida, tocar a sirene. Não vamos priorizar a Liberação Sul-Americana, vamos tentar ser campeão da Copa do Brasil. Não! Ao contrário. Tem que pensar em ser campeão da Sul-Americana. Você está ligando a sirene, porque se perde do América, eles derrubam o Parque São Jorge, ficou doido. E Celódio, é meu falar que o projeto. Corinthians. Falar que o Celódio, Corinthians. é meu projeto, Celódio. Eu acho que dá, Não, Celódio. não dá. Se Não dá? prometer que tem chance de ganhar a Copa do Brasil é prometer que no saco do Papai Noel tem uma praia. Oh, não dá. Então vamos com os pés no chão. Essa é a Praia com situação do Corinthians. casa de veraneio. Pés no chão. A situação do Corinthians. Não tem elenco. Foi muito mal planejado. O Duílio tenta se defender lá, que não sei o quê, mas não, foi mal planejado. A prioridade do Corinthians foi um grupo de amigos, todo mundo que jogou lá ganhou título voltou, até parece que estavam querendo que trabalhassem no Museu do Corinthians, com Totem na frente, eu fui campeão. Isso não é time de futebol, isso é um grupo, foi tudo mal planejado. É O casa de Fernando Lázaro, reabilitação e repouso. Fernando Lázaro, que o Duílio defende, que é promissor, eu também acho, bom menino, promissor, nasceu no Foi Corinthians, um filho do erro. Zé Maria, mas foi um erro. Como o Vitor Pereira foi um erro, gastaram caminhões de dinheiro e deixaram evidente que não tinha dinheiro para gastar, o Vitor Pereira se alegou na sogra dele e foi embora. Então, cometeram vários erros. Não pode esconder isso. Não pode esconder. Então, não tem prioridade, não tem jeito. A Copa Sul-Americana para o Corinthians pode ser uma boia de salvação, igual que é para o São Paulo, hein? Sim. Não é fácil, mas dá para chegar na Sul-Americana. Mas vai fazer o quê? Esse é o momento que o Corinthians está passando. Lembrando que o Corinthians terá eleições esse ano. Madre de Deus. É o pior, Cortarolo, que a oposição tem um candidato. É um candidato que já A está há um tempo situação aí. não. A situação, o candidato era o André Negão, mas sabem que o André Negão não vai conseguir ser candidato por vários motivos. O ex-presidente sabe que a bomba está estourando, não quer mais. Andou se reunindo até com o Mário Gobi nos restaurantes na Zona Sul de São Paulo nos últimos dias para encontrar uma solução. Sabe o que ele encontrou? Nenhuma. Oposição. Então, o time indo mal, a coisa piora. Não, o problema é o seguinte, Serode, a oposição no Corinthians hoje tem um candidato que foi muito bem nas últimas eleições e que tem tudo para ser presidente do Corinthians. E essa é a oposição. E a situação está dividida, ela tem oposição entre ela mesma. Então está muito complicado. Então é capaz de dar oposição aí por falta de votos ou a divisão da situação. Por isso que o André está se aproximando de ex-dirigentes, de pessoas que, no momento, não estariam tão a favor da situação, mas tipo assim, olha, se a gente não se unir, a oposição vai ganhar. Olha, vamos votar junto, pelo menos agora. A gente conhece bem esse tipo de assunto. Agora, é preciso que o Vanderlei Luxemburgo tenha a capacidade que está tendo o Dorival Júnior, pelo menos à distância, eu vejo assim, no São Paulo. Contornar o time com uma bolha, blindar o time para não deixar o processo eleitoral entrar no campo. Se entrar, aí a vaca vai para o brejo de vez e até o brejo vai junto. Mas a coisa que já está tão feia que já entrou, por exemplo. Estão negociando esse menino aí. Então, contrataram o tal do Matias Rojas. Bom jogador paraguaio, 27 anos de idade. Até pagaram barato, hein? Eu acompanho o futebol argentino e já escutei milhares de outros dólares nessa parada, mas estão pagando barato. Porque o cara vem, ontem chorou tal. Só que é o seguinte: tem um transfer ban pendurado no Corinthians. Exatamente.
Não tem como nem esse menino ser inscrito ainda. A promessa de que até o dia 3 de julho o Corinthians se livre desse pepino para poder inscrever o rapaz. E não é um que vai resolver o problema do Corinthians. O Corinthians precisaria de vários. Não, já vendeu o Mantuan, também barato, Sim, não e é já barato, vendeu não. É o agora. preço, Quartaro. Você não sabe o que esse cara vai virar. Não sabe. Sim, mas agora vendeu o Pedro, ou seja, se aparecer proposta, vende. O Corinthians está assim, porque precisa da grana, não tem jeito. E o Corinthians está amarrado num estádio. Se não tiver público, não tem dinheiro e não paga a conta. O Corinthians Exatamente. está mal, não vai ter público, não vai ter dinheiro e não vai pagar a conta. É. Para ter público e ter dinheiro para pagar a conta, é preciso ser time. O problema é que não tem nem time, nem dinheiro, nem torcida. Ah, tá difícil. Mas Está tem que estar. difícil. Então o Corinthians está virando uma panela de pressão. Daqui para Ó, frente, o Corinthians vai viver como está o Santos. não, está melhor que o Santos. Não. Sim, em termos de estrutura, o Corinthians é bem melhor que o Santos, mas vai viver na pressão do dinheiro. Sim. Então, cara, não é que eu não estou fazendo nenhuma previsão negativa, mas se não tiver Não. paciência e se não ficar falando asneira antes da hora, como a prioridade é Copa do Brasil, sendo que a Copa do Brasil, o Corinthians está programado para morrer, aí, meu amigo, fica difícil. Bom, Fica olha, difícil. domingo de manhã, domingo 11 horas da manhã é É o o Bragantino. Bragantino, que é um jogo difícil, não dá para dizer que o Corinthians é favoritíssimo, não Meteu. dá. O Corinthians perdeu do Suco Del Valle, o Bragantino bateu de paulada no Suco Maguari. É, Taquari. Taquari. É do Paraguai. Não, e ganhou bem do Flamengo, ganhou bem depois do Goiás, voltou a jogar um bom futebol. Meteu Parece que o 4 time. no Flamengo, 7 no É, Maguari. isso. Parece que se encaixou com caixinha. Então, vamos ver o que vai acontecer domingo. Eu, por exemplo, se perguntar, Corinthians é favorito contra o Braga? Não, não é. Não. Pode ganhar? Pode. Mas se o Bragantino ganhar, não será nenhuma surpresa, viu, Seródio? Então, por favor, você que está acompanhando o programa é corintiano, ao invés de se revoltar com a gente, quem está tentando trazer para você uma foto do momento A do Corinthians. realidade. E a foto do momento do Corinthians é preocupante. Mas é em preto e branco, né? De tão ruim que está. É preocupante. E as figuras que estão lá, todos têm méritos. Os jogadores têm méritos, mas são jogadores do passado, não são do presente. Já tiveram, né? Erraram na hora de montar o elenco. Agora, para corrigir, vai ter que ser na base do supetão. Vamos ver o que vai dar. Tomara que consiga encontrar um caminho. Mas não iluda o torcedor. A Copa do Brasil não pode ser prioridade, porque vai direto para a Libertadores. Não, o que vem pela frente na Copa do Brasil, tirando o América, é programação para a morte. Mesmo que seja o São Paulo, ainda assim acho que o São Paulo é favorito Nossa, nesse momento. se perde Nesse momento. Olha só, Nesse Quartarolo, momento. se perde para o Palmeiras numa semifinal de Copa do Brasil, já vai dar bucha. Agora, se perde para o São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil, dá implosão. É verdade, verdade. E já pensou se perde e perder o tal da invencibilidade no Neoquímica Arena? Aí vai acabar por brejo. É melhor não sonhar alto, porque o tombo pode ser pior. Na Copa do Brasil, corintiano, mais 4 jogos tá bom, tá bom? Um abraço, Seródio, até amanhã com um novo tema. A gente volta aqui, né? É isso aí. Um beijo no coração de vocês. Por favor, dá like, passa o programa adiante, se inscreva no nosso canal. No sininho, toca no sininho. Os velhinhos aqui estão precisando da sua ajuda. E uma mão nessa idade faz uma diferença. Você não tem noção. Um abraço. Um beijo, Quartarolo. Outro. Até amanhã.